Eleição nos Estados Unidos. As projeções da corrida nos Estados Unidos mostram que Joe Biden virou o jogo na Geórgia e se aproxima de Trump na Pensilvânia. Ainda sobre a Geórgia, a apuração ainda não terminou e se vencer no estado, Joe Biden chegará a 280 votos no colégio eleitoral e terá delegados suficientes para ser eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. E sobre os impactos de uma vitória democrata, o que isso pode acarretar nas relações em todo o mundo e também entre Brasil e Estados Unidos, a gente conversa agora com o advogado, ex-embaixador do Brasil em Washington, ex-ministro Sérgio Amaral. Tudo bem, embaixador? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Muito bom rever o senhor. Como vai? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Embaixador, nós estamos na expectativa de um anúncio que pode ser feito ainda hoje, mas eu pergunto, esse clima ainda nos Estados Unidos, com a população indo às ruas, alguns grupos pedindo recontagem de votos, hoje outros dizendo que não é necessária recontagem, o presidente Donald Trump desafiando a justiça, inclusive pedindo recontagem e querendo pelo menos se posicionar em relação a possíveis fraudes nas eleições. Que momento é esse que os Estados Unidos estão vivendo e essa proximidade de Joe Biden para ser o novo presidente americano? Você colocou muito bem. Hoje as eleições possivelmente se definem, porque se Biden ganhar na Pensilvânia, acabou o jogo, ele chega a mais de 270. E se Trump perder na Geórgia, ele não tem mais um caminho para a vitória. Então, nós entramos agora num momento de incerteza, dadas as declarações do presidente Trump, que ontem foi bastante incisivo nas acusações que fez de fraude na eleição e já anunciando que tomará as medidas judiciais. Portanto, eu acho que nós podemos entrar num período de incerteza, talvez um período mesmo de mobilização da população, demonstração nas ruas, um processo judicial complicado que pode levar até a Corte Suprema a colocar em questão as eleições, como fez, aliás, em 2000, dando vitória a Bush em detrimento de Gore. Embaixador Sérgio Amaral, girando agora aos nossos comentaristas, começando por Josias de Souza de Brasília. Josias. Embaixador, muito bom dia. O Brasil e os Estados Unidos têm interesses comerciais recíprocos que não desaparecem com a eventual troca de comando na Casa Branca. O que eu lhe pergunto é, na hipótese de o Joe Biden prevalecer sobre o Donald Trump, qual é a chance de a prioridade que o candidato democrata atribui à agenda ambiental prejudicar o relacionamento comercial entre Estados Unidos e Brasil? Essa possibilidade é real, Josias. O vice-presidente Biden, com quem eu estive algumas vezes, em ocasião de conversar sobre a América Latina, que ele conhece bem, e sobre o Brasil, que ele gosta, a meu ver, não vai tomar nenhuma medida deliberadamente contra o Brasil. Mas ele sim estará sujeito às pressões do grupo ambientalista, que é muito forte na sua campanha, pressões sobre o Congresso, pressão sobre a opinião pública para que ele tome medidas de contenção do desmatamento na Amazônia. Se você juntar essa forte presença ambientalista nos Estados Unidos com outra igualmente forte, que se vai manifestando na Europa por uma retomada verde, nós poderemos ter pressões e medidas, inclusive na área comercial, contra o Brasil nas questões ambientais. Embaixador Sérgio Amaral, agora José Maria Trindade, também em Brasília. Zé Maria. Salve, embaixador. O senhor tem uma forte experiência aí, já foi porta-voz, embaixador no Reino Unido, nos Estados Unidos, e sabe muito bem das mudanças recentes, né, no papel do representante de um país em outro país. A minha pergunta, embaixador, é sobre o que deve ser feito para fazer essa nova ponte e quem seria o indicado, se é que existe um indicado, para fazer essa nova ligação e estreitar os laços com o novo governo nos Estados Unidos. Haveria necessidade de troca da embaixada? Deixa eu começar pelo geral. Eu acho que o mais importante é o Brasil demonstrar determinação no combate ao deflorestamento na Amazônia.
Isso está no nosso interesse, antes de qualquer questão internacional. E se nós não tomarmos essas medidas, nós vamos sofrer problemas, porque nós temos que entender que a questão ambiental não é uma questão simplesmente do governo querer ou não tomar medidas. Ela é a grande utopia do século XXI. Na minha geração, a utopia era social. Foram os anos 20, das questões sociais, dos desafios. Agora é a questão ambiental que vai prevalecer. E ela domina toda a sociedade. E a sociedade tem como exercer pressão para que essa questão seja encaminhada. Então, eu acho que o Brasil precisa começar a ver isso como um problema maior e que exige medidas concretas. Eu não vejo a necessidade de grandes medidas, contratar empresa de publicidade para cuidar da imagem. O que nós precisamos são de medidas concretas e um trabalho continuado, documentado, junto às instâncias de decisão, e eu diria não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, mostrando que o Brasil está determinado, com medidas concretas, a enfrentar o problema. Embaixador, eu fiquei curiosa, desculpa fugir um pouquinho do âmbito do assunto do governo federal. Queria saber o que o senhor achou, como analisa a fala do governador de São Paulo, dizendo que se Biden realmente vencer, o Estado paulista abrirá um escritório lá nos Estados Unidos. O senhor imagina por que não abrir, independentemente de qual seja o presidente lá? Bom, em primeiro lugar, eu acho que São Paulo já tem um escritório nos Estados Unidos. Aliás, tem na China e está realmente cogitando em colocar nos Estados Unidos. Isso está se tornando uma coisa comum, porque vários estados em vários países percebem que existem interesses particulares que têm que ser tratados por uma representação própria. Portanto, eu acho que o governo do estado de São Paulo estaria se antecipando ao que já é uma tendência mundial e ao que já fez na China, e fazer nos Estados Unidos pode ser bom para São Paulo. Embaixador, inclusive, eu lembro muito quando o senhor era ministro do Desenvolvimento, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, acompanhava muito o senhor nas visitas que o senhor fazia aqui a São Paulo, saindo de Brasília, e o senhor sempre ressaltava a questão que é a seguinte: independente de governos, os empresários continuam fazendo acordos entre os países. Isso passa realmente à margem dos governos. É claro que o apoio do governo federal, no caso do governo dos Estados Unidos, são apoios importantes, mas hoje o empresariado faz o caminho que lhe convém, independente de governo, se é Trump, se é Biden aqui no Brasil, se é oposição, se é um governo de direita ou de esquerda. Isso passa meio à margem já dos governos? Veja bem, os empresários têm uma ampla possibilidade de cuidar das relações econômicas, de fazer entendimentos com empresários, de organizar missões, e muitas vezes não precisam do governo. Mas a partir de um nível, sim, aí precisam. Por exemplo, todo empréstimo que você contrair no exterior, ou quiser contrair, eles vão pedir uma garantia oficial, um crédito oficial. E isso os empresários não podem fazer por eles mesmos. Então, eu acho que é até bom que os empresários tomem iniciativa, que partam na frente, façam os seus entendimentos, tenham inclusive as suas representações, que muitas vezes são bastante importantes. Mas isso não vai cobrir toda a amplitude das relações entre os estados. Josias. Embaixador, o presidente Bolsonaro declara abertamente o seu apoio à reeleição do Donald Trump. Na fase final da campanha, o chanceler Ernesto Araújo esteve com o secretário de Estado Mike Pompeo em Roraima, numa visita ao Centro de Recepção de Refugiados Venezuelanos. Essa iniciativa foi entendida como um aceno ao eleitorado venezuelano da Flórida. Diante de um cenário assim, o que é que precisa ser feito para que o governo brasileiro estabeleça um relacionamento adequado com o Joe Biden, caso ele seja eleito? Isso passa pela troca de personagens na área ambiental, diplomática, troca de chanceler, ministro do Meio Ambiente, ou não? Eu acho, José, que nós precisamos, sim, ter uma política externa mais clara, com princípios mais definidos
e que atenda claramente aos interesses do Brasil. Se nós vamos fazer esse ajustamento porque o Biden possivelmente vai ganhar ou não, isso é outra questão. Mas eu acho que o Brasil está precisando desse ajustamento, está precisando de um ajustamento na área ambiental, está precisando diversificar mais os seus parceiros, e agora isso, de certa forma, vai se impor, porque a saída de Trump da Casa Branca é um abalo grande para esse eixo ideológico político que vem presidindo as relações dos Estados Unidos, do qual nós somos seguidores. Então, essa é uma realidade que poderá mudar substancialmente. E nós vamos ter que nos ajustar a essa nova realidade em termos de algumas opções políticas fundamentais. Mais uma pergunta, Zé Maria. Sim, o presidente Jair Bolsonaro recentemente ele fez uma opinião muito forte ali na eleição do presidente Alberto Fernandes na Argentina. Isso provocou debates, mas a coisa acabou se ajeitando. E agora ele pessoalmente torceu e externou esse apoio a Donald Trump. Qual é a influência disso, embaixador, nas relações futuras? Eu acho que a tradição da diplomacia, não é só nossa, é de todos os países, é de evitar intervenções no processo político interno de outros países, porque a sociedade tem a sua dinâmica, o que ela pensa num momento, ela pode mudar num outro, sobretudo em eleições. Evidentemente é um jogo arriscado, porque se Trump ganhasse, a relação com Bolsonaro se fortaleceria. Como o que tudo indica, ele não vai ganhar, isso vai tornar mais difícil o relacionamento com os Estados Unidos, com o novo governo, que vai fazer, inclusive, um programa bastante diferente daquele que faz Trump neste momento. E, embaixador, o senhor acredita na possibilidade de uma reviravolta de Trump nessa eleição, ou já temos um novo presidente nos Estados Unidos, é mesmo Joe Biden? E também, para concluir, por favor, se o senhor pudesse dar neste momento poucos conselhos ao presidente Jair Bolsonaro para essa futura possível nova relação, quais seriam Brasil e Estados Unidos? Eu acho que as eleições nos Estados Unidos estão praticamente definidas. Se Biden ganhar um único estado, Pensilvânia, ele já chega e ultrapassa um pouco o teto ou o número de 270 delegados de que ele precisa no colégio eleitoral. Eu nunca não me pretendo dar conselhos a presidentes. Eu acho que sim, que o Brasil precisa de uma revisão da sua política externa que indique com mais clareza quais são os objetivos e quais são as políticas que o Brasil tem a tomar. E, sobretudo, o governo tem que estar atento às implicações dos seus atos, das suas relações para os interesses da economia. Porque nós temos que pensar, sobretudo, não se queremos ficar bem com um ou outro país, mas quais são os interesses brasileiros que essa diplomacia deve atender. Embaixador, ex-ministro Sérgio Amaral, mais uma vez, obrigado pela atenção e pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado, igualmente.